Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Lucas, no capítulo 19, no versículo 1, né? Fala de Jesus e Zaqueu, né? Aqui vem falando, né, nesse capítulo, né, que Jesus, ao entrar em Jericó, né, ele tinha um homem ali chamado Zaqueu, né? Ele era rico, ele já havia ouvido, né, falar de Jesus, das maravilhas que Jesus operava, né? E ele estava querendo uma oportunidade para falar com o Senhor, né? E o Senhor já conhecia o coração dele, né? E quando Jesus entrou naquela cidade, Jesus já entrou com um propósito. Jesus já entrou sabendo o que ia fazer. Jesus não ia em nenhuma cidade sem propósito. Jesus entrou naquela cidade porque já haveria salvação naquele lugar, né? E precisaria, né, do expressar daquele homem. Então Jesus, conhecendo o coração, Jesus sabia que a obra de Deus ia ser feita naquela cidade, ele compareceu naquela cidade, né? E Jesus entrando naquela cidade, Zaqueu, por ser um homem rico, um homem bem conceituado, né? Ele era chefe de cobradores de impostos, né? Ele tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão, né? Zaqueu, a estatura de Zaqueu era pequeno. Quando ele ouviu que Jesus ia passar ali, né? Naturalmente, aquela multidão já estava envolvendo ele, porque quando se ouvia falar que Jesus está entrando numa cidade, que estava indo em algum lugar, as pessoas, elas começavam a se movimentar, elas começavam a ir atrás de Jesus. Então, a dificuldade viria das pessoas de não conseguirem tocar em Jesus. E ele, por ser baixo, ele não conseguiria ver Jesus. Mas o intuito dele também não era só de ver, era de poder expressar para o Senhor o que ele queria, né? E aqui vem dizendo, no versículo 4, por isso correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Então ele usou um raciocínio e falou, olha, eu não vou conseguir ver Jesus, a multidão está em volta dele, eu vou fazer o quê? Eu vou subir em cima dessa árvore aqui para quando ele passar eu possa avistá-lo, né? Então ele já fez isso, né? Jesus já estava conhecendo o coração de Zaqueu, né? Porque tudo começa no coração, né? A Bíblia diz que é do coração que procede a saída da vida. Do coração de Zaqueu, o Senhor já sabia, né? Então, o querer dele, a fé dele, né, chamou a atenção de Jesus, né? Porque ninguém falou para Jesus que ele estava lá em cima avistando ele, né? Nós vamos ler aqui daqui a pouco. Mas a fé de Zaqueu, né, falou mais forte, tocou em Jesus. Aqui vem dizendo assim, quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, hoje eu devo hospedar-me em sua casa. Jesus, quando passou naquele, a fé tocou em Jesus e fez com que ele olhasse para cima. Pessoal, eu tô gravando aqui, né? Mas só que eu tô no meio onde tem muitas casas e muitas vezes vocês vão ouvir pessoas falando, né? Conversando, até brigando, mas é assim mesmo, né? Porque a gente está no ambiente, elas têm liberdade na casa delas de falar, então se vocês ouvirem uma voz, não é daqui, é de outros lugares, amém? Eu vou continuar a gravação. Então aqui vem dizendo assim, quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa. Então, Zaqueu, ele não estava falando para o Senhor, Senhor, eu estou aqui, olha para mim. Não foi o falar que chamou a atenção de Jesus, mas foi a fé de Zaqueu que chamou a atenção de Jesus, que fez com que ele olhasse para cima. E esse olhar não ficou no olhar, mas foi a expressão de Jesus no olhar
e fez ele chamar Zaqueu. Mas para Jesus chamar Zaqueu, Jesus já sabia que ele estaria na casa de Zaqueu. Ele falou: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me na tua casa. Imagine Zaqueu, que tanto desejava, que almejou, que planejou aquele momento de estar ali e poder ouvir isso do Senhor. A tamanha alegria que foi para ele, né? E ele foi com toda a humildade, com toda a alegria, né? E assim ele foi com o Senhor para a sua casa, né? Então a Bíblia diz assim: ao ver isso, o povo começou a queixar. Então aquela multidão, aquelas pessoas, né, que via que Zaqueu não era de Deus, né, que era pecador, e vendo que Jesus estava indo se hospedar na casa do Zaqueu, já começaram ali, né, se queixar, olhar com maus olhos, né, querer discriminar, e falou assim: ó, ele foi se hospedar na casa de um pecador. Ué, a Bíblia diz que o Senhor não veio salvar os sãos, mas sim os doentes. Quem estava doente era o Zaqueu, era um homem pecador que não conhecia Jesus. E Deus tinha a obra a fazer na vida dele. No entanto, se ele aceitou, se ele chamou, é porque o Senhor já sabia a necessidade daquele homem. Já sabia que aquele homem queria um compromisso com Deus, queria se entregar ao Senhor. Então ele foi. Então as pessoas já estavam questionando o agir, o trabalhar de Deus, né? E Deus, o Senhor não precisava dessa fiscalização, né? O Senhor não precisava ser fiscalizado por ninguém, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha a maturidade, ele estava sob a direção do Pai, né? E tudo que ele faz sabendo o que está fazendo. Ele não está fazendo algo de errado, porque Deus sonda e conhece o coração. Deus sabe a hora de agir, a hora de operar, a hora de todas as coisas. E se ele achasse que não é hora de estar na casa de Zaqueu, ele não ia estar e ele não iria chamá-lo, né? Mas os olhares, né, julgadores, estavam ali para atrapalhar a obra de Deus, porque Deus queria operar na vida daquele homem e precisava o expressar daquele homem. E o que acontece? Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei a metade das minhas riquezas aos pobres. Quando ele chegou em casa, Zaqueu imediatamente expressou o que estava no coração dele, que ele já queria falar para o Senhor. E o interessante é que ele logo falou: Senhor, né, eu darei a metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de imposto, devolverei 4 vezes mais. Então ele sabia que ele não estava certo, que ele estava errado. Então ele expressou as duas coisas ali. Ele falou que daria os bens dele, a metade dele, das riquezas dele para os pobres. E se ele tinha feito alguma coisa de errado, por ele ser cobrador de impostos, né, se ele cobrou além do que ele deveria cobrar, ele iria devolver 4 vezes mais. Então o Senhor estava ali, não somente ouvindo as palavras, mas olhando o coração dele, a sinceridade, o querer. E o Senhor responde para ele assim, Jesus respondeu: hoje chegou a salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Então, o que está no coração foi manifesto no falar. E Deus, ele quer ver isso. Quer ver isso para operar. A Bíblia diz: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aquele homem iria ser aliviado naquele momento, quando o Senhor falou, a salvação chegou para essa casa. Então, aquele momento, o Senhor falou: o homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Eu digo para você, né? Não importa a multidão, não importa o que você fez, não importa o que você quer, o Senhor, Ele está de braços abertos, esperando você, a sua decisão. Nem antes de se expressar, o Senhor já sabia, já tinha marcado para ele estar na casa dele. O Senhor também sabe do seu coração, na medida que você
se apresentar a Ele, expressar o que você quer. Naquele momento, seus pecados serão perdoados e assim a vida passará a reinar na sua vida a partir de hoje. Sabe por quê? O Senhor, Ele está à procura de um coração aberto, de um coração arrependido. E entende que aqui o Senhor está dizendo que Ele não veio porque eu vim buscar. O Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Jesus estava ali atrás dos perdidos, daqueles que não tinham luz. Ele veio trazer luz, ele veio trazer salvação. E não importava os fariseus questionando, os fariseus ali, em cima dele, porque o diabo queria atrapalhar a obra de Deus. Então nós entendemos que neste mundo o inimigo vai se levantar, vai impedir de pessoas serem abençoada, alcançada pelo poder de Deus. Jesus estando ali, o poder de Deus ia alcançar aquele homem. Ele seria uma bênção aonde ele morava. E o que vem dizendo aqui, é interessante isso, pessoal, que Jesus, ele marca um encontro com cada um de nós, porque a Bíblia diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, estarei com ele. Então Deus, ele faz o convite, ele bate a porta do nosso coração para entrar. Deus não entra sem a permissão. O Senhor chamou Zaqueu para descer depressa porque convinha pousar na casa dele. E ele desceu depressa e assim foi para a casa dele. O Senhor chamou porque queria ir na casa dele. Ele pediu, quero ir na tua casa, né? Então o Senhor, ele é assim, ele espera a nossa decisão, não é verdade? O diabo não. Ele entra sem pedir permissão, mas para ele entrar, muitas vezes o coração está aberto, o coração está vazio, ele vem entrando e vem devastando, né? Vem trabalhando para destruir, não é verdade? Mas eu estou aqui dizendo para vocês que Deus, ele sonda os corações. E se há um querer, se há vontade no seu coração, Deus, ele vai entrar. A luz vai chegar. A palavra de Deus já está chegando até você. Creio que a luz está iluminando. A luz da palavra está iluminando o seu entendimento, está iluminando você. Quando você crê, assim, o poder de Deus vai entrando em ação. Você crê na obra do Senhor Jesus. Tudo novo vai se fazer na sua vida, porque a palavra de Deus é vida. É ela que dá sentido à nossa vida. A partir daquele momento, a vida daquele homem não seria mais a mesma, porque Jesus entrou, né? Uma nova vida faria parte daquele homem. E a nova vida também começa a fazer parte na nossa vida quando aceitamos o Senhor Jesus, quando aceitamos a palavra dele. E assim, a nossa vida não passa a ser mais uma vida mais frustrada, mais uma vida com sentido, uma vida feliz e abençoada, completa, porque o Senhor é aquele que nos completa. O nosso coração não passa a ser mais vazio, não passa a ser sem dono, o coração nosso passa a ser preenchido pela presença de Deus, passa a não ser mais vazio, mas ser liderado pelo Senhor. E isso faz total a diferença na nossa vida, pois as pessoas ao qual nos viam por fora passarão a ver o que está dentro de nós, o que estamos transmitindo, que é a paz, que é a alegria, que é a presença de Deus, que é exalando esse perfume de Cristo. Então, assim, o nome do Senhor está sendo glorificado. E assim, as pessoas há de conhecer esse Deus, como também iria conhecer na vida do Zaqueu, né? Sabemos que aquele momento que Jesus entrou em Jericó, naquela cidade, né? Tinha um pequeno impedimento, né? Daquele homem de ir até Jesus, de conhecer Jesus ali, de expressar o que ele queria, porque ele era baixo. Mas só que Deus não olha a estatura, Deus não olha a condição, Deus não olha a classe social, Deus, ele vê ao coração. E aquele homem, ele já disse o que ele ia fazer. E o Senhor estava ali só ouvindo. A decisão ele já tomou, não é verdade? Então,
Deus, ele quer ver isso, a sinceridade. Ele quer ver as pessoas indo até ele e se render a ele. Porque naquele momento, Zaqueu estava se rendendo ao Senhor. Para ele dizer o que ele faria, porque ele estava se rendendo, ele estava decidido fazer o que é certo. E naquele momento, a paz, a presença de Deus ali faria parte da vida dele. Salvação chegou para aquele homem, em nome de Jesus, né? Os perdidos agora foram encontrados com a luz. O que estava na escuridão passaram a conhecer a luz, a andar na luz. Não é verdade? Deus, ele tem planos e projetos na vida daquele que crê, naquele que renuncia, daqueles que diz sim, que firma sua aliança para com o Senhor. E sabe de uma coisa, que Deus, ele quer operar na nossa vida. E tudo que atrapalha os propósitos de Deus, né, tem que ser deixado de lado. Aquele homem deixou tudo de lado para seguir a verdade, para fazer o que é certo e deixar o que é errado. E isso agrada o Senhor, não é verdade? Então, para estar na presença do Senhor, tem que haver renúncia, tem que haver o praticar da palavra, tem que agradar a Deus, tem que amar a Deus. Então, amando a Deus, eu vou fazer o que é certo, eu vou praticar o que a palavra diz. E assim serei filhos obedientes, que agradam ao Pai. Então, assim como aquele homem estava vendo o empecilho, mas imediatamente usou o seu raciocínio, a sabedoria, e fez, e Deus acabou olhando para ele, né? Então, queira agradar o Senhor, queira chamar a atenção do Senhor através da sua fé, através da sua fé, da sua comunhão, né, do seu envolvimento com Deus, da sua intimidade com Deus, não é verdade? Porque assim, ligados no Senhor, tornaremos um só espírito com Ele. Hoje eu não vou me estender muito, mas o que eu quero te dizer é que Deus, ele marca a hora e o dia para nos abençoar e para estar na nossa vida, para fazer da nossa vida a própria bênção. Deus, ele marca o dia, não é verdade? Então, o governador da humanidade, ele sabe o dia e a hora, o tempo de chegar, de agir com a providência dele e de entregar a bênção nas nossas vidas. Então, não importa a dificuldade, não importa a adversidade que você está vivenciando, creia no poder de Deus, creia que quando Deus entra e assume o controle da nossa vida, é para dar certo, é para fazer do jeito dele, tudo vai ter êxodo, né? Vamos provar da benevolência, vamos acertar, não vamos errar, porque a palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso ser. E o controle estando na mão do poderoso, pode ter a certeza que ele fará o melhor. E nós devemos acreditar e confiar no melhor do Senhor. Confiar que tudo que entregamos na mão dele é vitória, é certa, não é verdade? Aonde você estiver, vai ser o lugar aonde você fazer daquele lugar um pedacinho do céu, vai ser onde Deus vai ter um encontro com você. Zaqueu foi lá. A casa é um lugar, né, onde não muitas pessoas podem entrar, só pessoas confiáveis, né? Ele levou para a casa dele. Casa é um lugar de intimidade, só entra quem a gente autoriza. E ali, ele autorizou quando ele falou que queria ir na casa dele. E entrando dentro da casa, a casa é um lugar de intimidade. E ali, dentro da casa deles, Zaqueu expressou o que ele queria. Na nossa casa, o lugar onde nós escolhemos, onde não tem ninguém, nós fazemos aquele lugar, um pedacinho do céu, e ali expressamos, ali conversamos com o Senhor.
E ali a presença de Deus se manifesta, e ali a resposta ali é dada, o poder de Deus entra em ação. Casa é um lugar onde a nossa casa espiritual, o nosso coração, onde deve estar limpo, onde deve estar cheiroso, aonde deve estar vedado, né? E o primeiro que tem que estar em nosso coração é o Senhor. E fazendo do lugar onde estamos um pedacinho do céu, nós vamos estar conectado com o Senhor e assim expressando para Ele. Ele vai estar ouvindo, né? E ali o Senhor ouviu na casa de Zaqueu, né? O Senhor quer ouvir o que nós desejamos, o que nós queremos, para que Ele possa abençoar, pois Ele diz assim: abre a boca que eu te encherei, né? Pede-me que te darei as nações por herança, pois todo aquele que pede recebe, quem busca encontra, que bate seria aberto. Então, o expressar, o ir até o Senhor é importante. O Senhor já conhecia o que Zaqueu queria falar, mas só que ele precisava do expressar, né? Ele não falou o que ele tinha que fazer, mas o Zaqueu já entrou falando na casa dele, já falando o que ele ia fazer. A decisão foi uma decisão rápida, e é isso que Deus espera, né? É a atitude que vai fazer a diferença, que vai gerar vida, né? A atitude que gera vida, que me leva para a presença do Senhor, que me faz a cada dia estar provando das maravilhas do Senhor. Então, cada palavra enxertada, né? Cada palavra que Deus fala, nenhuma delas cai por terra, todas elas é espírito e vida, todas elas se cumprem, né? Então, se cumpriu o que o Senhor diz, porque o Filho do Homem não veio buscar, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Já o perdido foi achado, né? O perdido agora estava salvo, né? Então a salvação chegou para esse homem, né? Quando nós cremos, né? A gente passamos a enxergar aquilo que não existe como se já existisse, né? Então estamos olhando com o olhar da fé e assim expressando, né? Orando, crendo, estaremos chamando a existência e assim há de ser realizado, há de se manifestar, há de se materializar em nome de Jesus aquilo que pedimos em oração. Bem, eu vou ficando por aqui. Eu abençoo a vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe. Deixe as suas curtidas no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, né? Junto estaremos mais fortes em prol do reino de Deus, né? Vocês não pagam nada e também não ganhamos nada, mas isso mostra para o YouTube que vocês estão interagindo, vocês estão mostrando que esse conteúdo é relevante, abençoadores vão estar entendendo, então ele vai estar destravando os nossos vídeos, né? Porque muitas vezes fica travado. As pessoas curtem, parece que não está curtindo. As pessoas se inscrevem no canal, né? Já vi alguns casos acontecendo, até pedindo algumas pessoas para se inscreverem e não mudaram para cá, porque está travado. Então essa interação, vocês aí que são público-alvo, vai estar mostrando para o YouTube que vocês estão gostando e assim vocês estarão abençoando também esse canal em nome de Jesus. Amém? Eu vou ficando por aqui, fica na paz de Cristo, amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo, tá? Não se esqueça que lá no meu canal aqui no YouTube está escrito comunidade e ali eu também coloco o versículo do dia e comunico também a vocês que tem vídeo novo, né? Então vocês podem clicar ali também na mensagem ali que eu coloco e a palavra também edificante e assim vocês não ficarão sem palavras, está sendo abençoado ali também. Fica na paz, tchau, tchau.